Ótimo. Agora nós temos uma pergunta também interessante. Usar a Bíblia como referência. Esse ano, um dos alunos que conseguiu 1.000 utilizou a Bíblia como referência. Então, assim, como citar a Bíblia, sendo que ela só é regra para aqueles que creem na palavra de Deus. Então, ela não se viria, por exemplo, como regra para a sociedade. E é possível refutar a Bíblia sem que o discurso seja considerado intolerante, porque eu posso discordar. A Bíblia, por exemplo, ela estimula muitos comportamentos. Então, eu posso discordar de determinado comportamento que foi estimulado a partir da leitura da Bíblia. Como é que eu faço para refutar sem o meu discurso ser considerado intolerante? Olha, o uso da Bíblia, como a gente vive num país bastante cristão, né? Eu acho que majoritariamente cristão, independente das ramificações religiosas, certo? A Bíblia sempre vai ser um livro. Uma vez eu fiz uma pesquisa, né? Eu ver quanto tempo faz na minha especialização. A minha pesquisa foi sobre a leitura dos alunos, assim, foi sobre leitura. E a pouca leitura que eu ainda constatei na pesquisa era a leitura da Bíblia pelos pais dos alunos. O que os pais dos alunos liam era algo mais ou menos assim. Eu não me esqueço dessa pesquisa. Então, a Bíblia é uma fonte de leitura. Eu acho que é a única fonte. Para muita gente, é ainda a única fonte. De fato, ela traz comportamentos que podem ser, podem hoje, né? Não, não repercutir com aquilo que a gente considera, porque existe a contextualização histórica do momento. A gente não pode desconsiderar que o momento, o contexto, o mundo muda. E essas mudanças estão impregnadas na vida do ser humano e no comportamento deles, né? Usar a Bíblia pode? Muitos alunos me fazem essa pergunta. Eu não vou dizer que não pode, porque a gente também preza pela autoria, sabe, Erickson? A redação Uhum. do Enem, ela não tem o objetivo de tolher os alunos, dizer assim, só pode isso, só pode aquilo. A gente quer dar a liberdade de escrita, que é o que a gente chama de... Tem texto que a gente vê que tem uma autoria. O menino não trouxe ele decorado lá de casa. É essa a proposta do Enem, fazer com que ali ele mostre o poder de criação textual que ele O seu microfone está desligado. Ah, agora voltou. 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 Eu acho que citar a Bíblia, como eu falei, não existe uma proibição. Se a gente pode citar uma música de Anitta, por que não pode citar a Bíblia também, como, já que ela é uma fonte de leitura em massa, né? Mas eu creio que a forma como se cita a Bíblia também diz muito. Por exemplo, uma vez eu trabalhei sobre esse tema de depressão com os alunos na sala de aula. Uma aluna disse assim: olha, professora, tem um personagem da Bíblia, fulano de tal, eu não me lembro, que a Bíblia diz que ele ficava dias e dias na caverna, sem querer ver ninguém e tal. E alguns estudiosos dizem que ali já era uma depressão, só que naquela época não se nomeava esse tipo de melancolia, né? Achava que era só uma tristeza, entende? Então, né, essa citação aí ficaria perfeita. Um menino poderia dizer, desde a época, né, da Bíblia, as histórias bíblicas já relatavam casos, né, mesmo que não sejam nomeadas como depressão, mas ela já traz casos de personagens, comportamentos que podem evidenciar que já existia depressão desde aquela época, mesmo assim, embora não houvesse um termo para designar perfeitamente como existe hoje, certo? Então, assim, ela usou a Bíblia como um contexto histórico, a Bíblia é um livro histórico, a gente não pode considerar, né? Agora, a Bíblia é um livro que traz muitas questões filosóficas e principalmente comportamento. Eu sei que ela mexe com a fé, mas se o menino tirou 1.000, pode ter certeza, é porque ele soube citar. Ele pode ter usado a Bíblia não como uma régua moral, sabe? Porque aí se a gente usar a Bíblia da gente como régua moral, a gente pode desconsiderar outras crenças, outro tipo de fé, certo?
Mas se ele usou como uma fonte histórica, como uma fonte antropológica, tá? Perfeitamente. Eu acho que é a forma como a gente coloca, né? Por exemplo, quando eu falo de aborto, eu sei que o aborto é um tema muito polêmico e ninguém é a favor do aborto. Ninguém. Até quem é a favor da legalização do aborto não é a favor do aborto. São duas coisas diferentes. Às vezes eu levo esse tema para a escola para os meninos não acharem assim, então tal ideologia política quer que o aborto seja supernatural, como ir ali na farmácia comprar um remédio. Não, eu falo que uma coisa é ser a favor do aborto, outra coisa é ser a favor da legalização. E, claro, com isso eu não quero dizer que a gente tem que ser a favor da legalização. Eu Uhum. mostro o que essas pessoas argumentam e alegam, principalmente no argumento que trata da saúde pública, da morte de muitas mulheres que tentam fazer isso sem instrução, sem estrutura e acabam morrendo também. É mais uma morte e tal. E por esse lado, certo? Aí, qual é o argumento que os meninos dizem? Não, não sou a favor do aborto. Por quê? Porque a Bíblia diz. Então, realmente, a Bíblia, para a grande maioria dos nossos alunos e dos cidadãos, é a fonte de leitura que conduz a vida, a fé, o comportamento, certo? O casamento entre pessoas do mesmo sexo também é um tema polêmico que eu levo para a sala de aula. E o argumento é só o bíblico também, né? Então a gente não pode desconsiderar. Agora, a gente também não pode desconsiderar outras pessoas e utilizar, por exemplo, aquele argumento da gente como se fosse o único argumento plausível, o único correto, entende? Mas se o aluno souber utilizar direitinho algumas questões bíblicas, ele pode ser muito bem aproveitado, pode ser um repertório muito bem aproveitado. Depois eu vou procurar essa redação, porque eu gosto muito de olhar as redações de nota 1000, sabe? E Uhum. dificilmente eu vejo a passagem da Bíblia nas que eu já li, sabe? Que tiraram nota 1000. Por quê? Por causa desse viés, sabe? Que acho que os alunos têm medo de serem interpretados assim como um fanático, né? Um fundamentalista. Mas se souber colocar, eu mesma achei esse exemplo que a aluna deu do personagem da Bíblia lá do Velho Testamento, que ficava escondido na caverna e tal, e isso já é um indício de depressão, né? Eu achei isso muito, muito bonito para se colocar. Isso aí, para mim, se eu estivesse na banca, eu consideraria assim, como repertório, certo? Então é isso, viu?